Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu quero ler 2 versículos com os irmãos. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 16. Eu quero ler os versículos 8 e 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, encontre a referência na sua Bíblia. Amém, irmãos? Amém. Vamos ao texto da Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 16, e os versículos 8 e 9. Quem achou diz amém? Amém. Dito está na palavra de Deus: ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. E, se possível, mantendo a Bíblia aberta, para nós meditarmos nessa noite alguns minutos na palavra de Deus que o Senhor colocou ao meu coração. Meus irmãos, eu tenho sempre dito aos irmãos aqui que a pregação ela está baseada, pautada, alicerçada em 3 pilares: ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Nós já fizemos a primeira parte, que é ler o texto. Agora eu quero explicar o texto aos irmãos, para depois sofrer as aplicações do que o texto tem a nos revelar. Pois bem, nós estamos diante da primeira missiva, ou da primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Paulo fundou esta igreja na sua segunda viagem missionária, quando ele ficou aproximadamente 18 meses na cidade de Corinto, e lá fundou o trabalho, fez a obra do Senhor e realizou a obra de Deus nesta cidade. Paulo, quando escreve esta primeira epístola, e Corinto está entre as epístolas que Paulo precisou escrever à igreja para sanar, terminar com alguns problemas que surgiram no seio da igreja, no meio da igreja. Para que os irmãos tenham uma noção, quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, esse está dito assim mais ou menos entre o ano 55 ou 60 depois de Cristo. Paulo escreve esta carta para tratar problemas graves e sérios que estão acontecendo no seio da igreja. Primeiro, existiam irmãos que estavam levantando-se dentro da igreja, irmãos, e estavam entrando na justiça um com os outros. Esse era um dos problemas que Paulo estava tratando dentro do seio da igreja. Haviam acusações de pecados de ordem sexual no seio da igreja, abusos que Paulo precisou tratar também quando escreveu esta epístola. Paulo precisou também, irmãos, dar uma resposta acerca de muitas dúvidas que os irmãos tinham acerca do casamento, acerca de casar-se ou não casar-se, qual era a orientação. Paulo também precisou falar da ordem e da decência no culto. Você sabia, irmãos, que o texto que o pastor cita uma vez por mês, o texto da Santa Ceia, é um texto que Paulo está dando uma ordem de decência dentro da igreja? E isso nós vamos olhar
porque antes do capítulo 11, versículo de número 23, Paulo ficou sabendo que no dia do culto era uma bagunça, ou no dia da ceia. O que é que acontecia? Muitos irmãos iam para a ceia com fome, e na hora de participar da mesa do Senhor, de um ato que é simbólico, que representa morte, ressurreição e promessa de vinda de Jesus, a Bíblia Sagrada diz que os irmãos iam à mesa do Senhor e de forma desordenada começavam a comer. É por isso que Paulo vai escrever, depois você pode analisar. Paulo vai dizer assim: quando vocês forem participar do pão, esperem uns pelos outros. Por quê? Porque tinha gente que era aquele que queria comer o pão e beber o cálice na frente de todo mundo. Aí Paulo também fala de que nós devemos participar da ceia com temor, com reverência, que nós devemos fazer um autoexame e não participar. Ele diz: não tocar no corpo e no sangue do Senhor de qualquer maneira ou indignamente. Paulo vai tratar esses problemas. Paulo vai tratar outro problema que a igreja tem. A igreja de Corinto é uma igreja fervorosa, irmãos. Sim, ela tem os dons espirituais. Ela é uma igreja que nela tem revelação, tem profecia, tem a manifestação do Espírito Santo. Só que Paulo vai dar algumas orientações, porque ninguém se entendia na hora das manifestações espirituais. Era todo mundo querendo profetizar. E aí Paulo vai dar uma orientação: se alguém tem profecia, que entregue, que fale. Se alguém for falar línguas estranhas, fale consigo mesmo, para que haja edificação espiritual. Quando nós olhamos, Paulo vai falar do amor que os irmãos devem ter. Sabe por quê? Isso dentro da igreja de Corinto também tinha. Havia uma certa preocupação com a parte dos ricos na igreja, ou seja, os primeiros lugares, os primeiros bancos estavam sendo dados àqueles que tinham grandes posses, e Paulo combateu isso, dizendo que dentro da casa do Senhor não deve haver acepção de pessoas. Então Paulo vai precisar orientar, falar, instruir. Paulo fala dos dons espirituais. Paulo fala do maior dom, que é o dom do amor. Ele diz, havendo língua cessarão, havendo profecia vai se acabar, mas o amor dura eternamente. Paulo então orienta a igreja, Paulo fala a igreja, Paulo instrui a igreja acerca de como a igreja deveria andar e ser instruída na presença de Deus. Aí, irmãos, me chama a atenção, são os últimos versos desse primeiro capítulo, ou do último capítulo, capítulo 16, que nós olhamos. Paulo fala dos seus projetos, e o projeto que Paulo tem é sair de Éfeso e ir até Corinto, mas ele não consegue. Então ele diz que ele vai ter que permanecer lá na cidade de Éfeso até o dia da festa de Pentecostes, que é a maior festa depois da festa da Páscoa. Mas Paulo vai falar algo interessante. Ele diz assim: irmãos, eu vou ficar aqui em Éfeso, eu vou ficar aqui, eu vou permanecer aqui. E qual é a razão, qual é o motivo que vai fazer eu ficar aqui na cidade de Éfeso? É porque uma grande porta e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Paulo diz assim: eu vou ficar aqui porque uma porta se abriu na minha frente. Eu vou ficar aqui porque uma porta se abriu diante de mim. Irmãos, quando eu começo a olhar, eu quero falar nessa noite sobre os adversários da porta aberta. Paulo fala de porta que está aberta, e quando nós começamos a falar de porta, eu quero que você esteja com a Bíblia aberta aí. Quando nós falamos de porta,
Porta fala de oportunidade. Porta fala de local que nos leva a um outro ambiente. Porta fala de sair de um local e ir para outro. Quando nós falamos de porta que se abre, nós estamos falando, estamos mudando de ambiente, estamos mudando de localização, estamos chegando a algum lugar. E quando nós falamos de porta na Bíblia, abra sua Bíblia aí no livro do Gênesis, lá no primeiro livro da Bíblia, só para você entender, quando a gente fala de porta, eu estou falando de oportunidades. Gênesis capítulo de número 28, Gênesis capítulo de número 28, e eu quero ler com os irmãos o versículo de número 17. Olha que interessante o que o escritor do Gênesis, que é Moisés, o grande libertador, ele fala, ele diz assim: e temeu e disse, quão terrível é este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus. E o que mais? E esta é a porta dos céus. Ou seja, Jacó, ele deita fugindo de uma batalha, e ele, quando deita naquele local, ele coloca uma pedra para deitar. Quando ele deita a sua cabeça naquela pedra, ele tem uma visão, e nesta visão ele vê uma escada que sai da terra e vai até o céu, e ele vê que anjos subiam e desciam, e ele diz assim: eu vou colocar o nome nesse lugar de Betel. Betel é casa de Deus, mas ele diz, não é somente casa de Deus, esse lugar é também a porta dos céus aberta aqui. Quando nós falamos de porta, é bom nós lembrarmos que foi o próprio Senhor Jesus que disse que ele é o caminho. João capítulo de número 14, os versículos de número 6, Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim, Jesus é o caminho, mas ele disse também que ele é a porta. Evangelho de João, por gentileza, Evangelho de João, capítulo de número 10 e o versículo de número 9. Quem está falando aqui não é Pedro, não é Paulo, não é João, é o próprio Senhor Jesus. Olha o que Jesus fala, o grande sermão de que ele fala que é o bom pastor, capítulo de número 10 e o versículo de número 9. Jesus diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará as pastagens. Espera aí, então nós já identificamos na Bíblia duas vezes a porta sendo uma oportunidade. Primeiro, a Bíblia diz que a porta é a entrada dos céus. Segundo, a Bíblia diz que Jesus é a porta. E quando eu falo de porta sendo Jesus, de Jesus sendo porta, Jesus é o Salvador, Jesus é o libertador. Eu não firo o texto e eu posso aplicar isso para dizer: hoje nós temos uma oportunidade de entrar pela porta, entrar por Cristo, entrar por Jesus. Mas Jesus não é apenas a porta da salvação, ele é a porta da libertação, ele é a porta da paz, ele é a porta do milagre, ele é a porta que todo aquele que nela entrar, ele mesmo quem disse, achará pastagens. No contexto aqui, a Bíblia está falando de ovelhas que ouvem a voz do seu pastor. Eu quero louvar a Deus nessa noite, porque eu e você um dia já entramos por essa porta, a porta do céu, a porta que é Jesus, a porta que nos conduz à eternidade com Deus para todo o sempre. Ou seja, quando eu falo de porta, eu falo de oportunidade. Vamos para mais uma porta, Mateus capítulo de número 7. Abra aí, Mateus capítulo de número 7. Olha o que diz a Bíblia nos versículos 13 e 14. Olha, Jesus falando isso aqui, tá bom, irmãos? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta
e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Olhe para cá, nós temos a oportunidade de estar diante de muitas portas, mas agora só há uma porta, só há um caminho, e eu preciso desconstruir a narrativa de muita gente que até tem boa intenção, mas vive dizendo: todos os caminhos levam a Deus. Não, se todos os caminhos levassem a Deus, Jesus não diria que Ele é o único caminho que conduz à salvação. Se todas as portas entrássemos nelas e ela nos conduzisse até a presença de Deus, Jesus não diria: não entrem pela porta espaçosa, pelo caminho que é grande, entrem pela porta estreita e pelo caminho que é apertado. Sabe por quê? Porque evangelho não é, não, irmão, uma aventura alucinada de só viver coisas boas. No evangelho tem lágrima, tem dor, tem prova, tem renúncia, tem muitas vezes gritar para nós mesmos e dizer: eu preciso vencer. Foi Jesus quem disse. Sabe por quê? Jesus um dia disse assim: se alguém quiser vir após mim, ou seja, Jesus está dizendo: se alguém quiser me servir, se alguém quiser ser meu discípulo, renuncie a tudo quanto tem, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo: para entrar por esta porta tem que ter renúncia, tem que dizer não muitas vezes para o seu descanso, para o seu lazer, para os prazeres desta vida. Por quê? Porque a porta é estreita, o caminho é apertado, mas eu quero louvar a Deus nessa noite. Vamos trocar o nome Assembleia de Deus. Hoje está aqui o povo da igreja, porta apertada e caminho estreito, que renunciaram ao mundo, que renunciaram ao pecado, que renunciaram à idolatria, e estão dizendo: eu quero entrar por esta porta. É difícil, é complicado, tem que ter renúncia, mas é a porta que me conduz ao céu, a porta chamada Jesus. Glória a Deus. Eu estou falando da porta, capítulo de número 3 do livro de Atos dos Apóstolos. Eu estou falando de porta, que é a oportunidade. Aleluia. Eu lembro de um homem, olha o que diz a Bíblia, capítulo de número 3, aleluia, de Atos, e versículo de número 2: e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham aonde, irmão? A porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Eu estou falando que porta fala de oportunidade, porta fala de quem é Cristo, o Salvador, o Libertador, o Transformador. Naquele dia, aleluia, naquela porta chamada Formosa, um coxo com quase 40 anos de idade foi colocado ali. Quem colocou o coxo na porta sabia, irmão Aldemir, que porta é lugar de oportunidade. Aleluia. Aquele homem ia receber esmola, aquele homem ia receber um pedaço de pão. Aí, quando aquele homem estende a mão para Pedro e João na porta, no lugar da oportunidade, Pedro e João disseram para ele: nós não temos nada, nós não temos ouro e não temos prata, mas nós sabemos o caminho, nós já entramos pela porta, em nome de Jesus, que não é só o caminho, é também a porta que vai te fazer entrar pelo caminho da salvação. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda, e a Bíblia diz que ele saltou, aleluia, os seus pés e artelhos se firmaram, e ele entrou no templo dando glória a Deus. Nessa noite você chegou no lugar certo. Aqui é a porta dos céus, aqui a porta é Jesus, o caminho é Jesus, o curador é Jesus, o libertador é Jesus, o transformador é Jesus,
curador é Jesus, e Ele está aqui para te abençoar. Glória a Deus. Já entendemos que a porta é Jesus, que a porta fala de oportunidade. Mas a Bíblia diz, irmãos, se você está com a Bíblia aberta, que Paulo diz: uma grande e eficaz porta se me abriu, e há muitos adversários. A palavra adversário fala daquele que adversa, daquele que luta, daquele que peleja, daquele que é contrário. Irmãos, eu quero falar nessa noite sobre 4 adversários da porta aberta. 4 tipos de adversários que nós enfrentamos antes de atravessar a porta. O primeiro adversário da porta aberta, eu estou na Bíblia, é o diabo, é Satanás, é a serpente. Irmãos, desde o princípio, esse nosso mais algoz adversário, ele luta, ele guerreia, ele peleja 24 horas por dia, tentando destruir a nossa caminhada em direção aos céus. Você está sentado aí, talvez cansado, já deu glória a Deus, já dobrou o seu joelho pedindo para Deus te abençoar. Amanhã você ainda vai enfrentar mais um dia da semana que talvez está pesada, mas não pense que o diabo está dormindo. Ele está arquitetando, ele está planejando alguma coisa para destruir tua casa, para destruir tua família, para envergonhar você. Irmão Leonardo, claro, está na Bíblia, primeira epístola de Pedro. Volte aí na sua Bíblia, primeira epístola de Pedro, capítulo de número 5, e o versículo de número 8, o texto tão conhecido. E eu lhes provo que o diabo é adversário. Sede sóbrios, diz a Bíblia, vigiai, porque o diabo que, irmãos, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa atracar. Você sabia que o diabo está ao derredor, ele está bramando? Eu aprendi uma coisa: você sabe por que o leão ele é tido, conhecido como o rei da selva ou o rei dos animais? Um dia eu fui pesquisar, e você sabe que não é por causa do tamanho, não. Existem animais que são muito maiores do que o leão. Não é também pela força que o leão tem, tanto nos seus dentes como nas suas garras afiadas. Então, o que é, irmão Leonardo, que faz o leão ser considerado o rei da selva, o rei dos animais? Os biólogos descobriram que o rugido do leão, ouça isso, o rugido do leão, ele é capaz de chegar a uma distância de 8 quilômetros de distância. Ou seja, quando o leão ruge, os outros animais tremem. É por isso que ele é tido como o animal que é o rei da selva, mesmo sendo talvez menor e tendo menos força do que os outros animais. Mas o rugido dele causa temor, deixa os outros animais temendo. É por isso que a Bíblia usa a figura de Satanás, que está rugindo. E quando o diabo ruge, ele olha para você e diz: vou destruir, vou acabar, vou matar, vou escravizar. Mas nessa noite, aleluia, eu sinto a graça e a autoridade de Deus aqui para dizer, aleluia, ele ruge como leão, mas ele não é leão. Leão é o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo de Nazaré. Sabe o que foi que Jesus disse, irmã Alexandre, acerca do que ele é? Ele diz acerca do diabo, nosso adversário. Ele olha para a igreja, as margens de Cesareia de Filipe, e diz que as portas do inferno não prevalecerão contra
igreja, nessa noite, o diabo pode fazer barulho, o diabo pode rugir, mas o dono da igreja está aqui, o dono da tua vida, o dono da tua casa, o dono da tua família, o dono dos teus sonhos, está aqui para dizer para ele que ele é maior e mais poderoso. Aleluia! A Bíblia diz que Satanás é o acusador. No capítulo 12 do Apocalipse, o diabo é aquele que vem para nos acusar. E é isso que o diabo faz. Ele acusa, ele acusa, ele acusa. Mas nessa noite eu tenho uma palavra. Nós temos um advogado aqui, aleluia. E o nosso advogado não é um aqui da terra, aleluia, que passou na prova da OAB. O nosso advogado é o dono do universo. O nosso advogado é aquele que está à destra, à direita de Deus Pai, dizendo: meus filhinhos, não pequeis, mas se alguém de vocês pecarem, o meu sangue vos purifica de todo pecado. Jesus é o nosso advogado, ele peleja pela nossa causa. Meu irmão, minha irmã, dorme tranquilo, porque Jesus cuida da tua vida. Há um segundo adversário da porta aberta. Primeiro é Satanás. O segundo são os falsos mestres. Eles são adversários da porta aberta. Olha o que diz a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Você que está com a Bíblia aberta, lembre-me, hoje é culto de oração e ensino. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11 e o versículo 13. Olha o que diz: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Olha, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, ouvindo os quais será conforme a sua obra. Irmãos, hoje nós temos sim muitos adversários da porta aberta. Quem são esses? Os falsos mestres que pregam um falso evangelho. Estão dizendo às pessoas que a fé somente não basta para a salvação. Eles dizem que é necessário alguma coisa a mais para sermos salvos. Eles estão amarrando o povo a tradições do judaísmo. Eles estão enganando as pessoas com um falso evangelho, com uma falsa pregação. Estão ensinando doutrinas mentirosas. Mas o Senhor tem um remédio. E qual é o remédio contra esses adversários? É nós pregarmos a genuína, santa, poderosa e inerrante palavra de Deus. Qual é esse falso evangelho? O evangelho que diz que eu preciso colocar um trevo de 4 pontas dentro da minha carteira para ter sorte. Qual é este evangelho? É o evangelho que eu preciso jogar sal grosso na minha frente para abrir os meus caminhos. Que evangelho é esse? O evangelho que eu preciso colocar um copo com água e esperar a oração do missionário para depois ser curado. Que evangelho é esse? É o evangelho que eu preciso ter o meu nome levado para o Monte Sinai e ter o meu pedido de oração queimado no monte de Israel. É o evangelho que está longe do genuíno e poderoso evangelho. O evangelho de Jesus é simples, o evangelho de Jesus é poderoso. O evangelho de Jesus nos diz que há um coração contrito e há um espírito quebrantado o Senhor não resiste. Nessa noite, se tu chorar, abre teu coração. O evangelho
Evangelho muda e transforma a tua vida. São os adversários da porta aberta. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Quero ler esse texto também com os irmãos. Olha o que diz os falsos mestres, capítulo 2, versículo 1 de 2 Pedro. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Nós estamos vivendo um tempo, irmão, da heresia dos desigrejados. Nós estamos vivendo várias heresias do nosso tempo. Nós estamos vivendo um tempo terrível. E como que combate esse adversário? Só tem uma forma: pregação da palavra de Deus, pregação genuína do Evangelho. E esta pregação impacta, transforma, liberta, muda, restaura. Meu irmão, se você ouvir até mesmo um anjo pregando outro evangelho, que não o evangelho da cruz, da renúncia, do sangue de Jesus que purifica o homem do pecado, do Jesus que rasgou o véu de alto a baixo quando derramou o seu sangue, do Jesus que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Se vier outro evangelho, não aceite, porque nós cremos no genuíno evangelho de Cristo. Há um terceiro adversário da porta aberta, e esse é o adversário chamado falso testemunho. Muitas pessoas não entram por essa porta por causa do falso testemunho. Irmão Leonardo, o que é o falso testemunho? Falso é o oposto daquilo que é verdadeiro. Falso é o oposto daquilo que é verdade. Se não é verdade, é mentira. O que é isso então? Jesus disse: ai daqueles por quem vier os escândalos. Irmãos, eu não sei se vai ter gente para dar glória a Deus, mas muitas pessoas não frequentam a nossa igreja por causa do falso testemunho de muitos cristãos. Diz que é crente, mas compra e não paga. Falso irmão. Diz que é crente, mas está traindo a sua esposa e o seu esposo. Falso irmão. Diz que é crente, mas a sua boca vive de sujos palavrões, espraguejando os outros, gritando e amaldiçoando. Ninguém deu glória a Deus. Eu vou continuar. Diz que é crente, mas não tem paz nem com os irmãos da igreja. Isso é falso testemunho. Diz que é crente, mas já está tremendo as mãos e a boca, porque está reservando para tomar uma cachaça e uma cerveja nas festas de fim de ano. Diz que é crente, mas está louco para se desviar, para ir desfilar no carnaval. Diz que é crente, mas a sua vida não demonstra uma transformação. Aí o teu vizinho, ele até tem vontade de servir a Jesus e de vir para a igreja, mas aí ele olha e diz: se for para ser crente que nem o meu vizinho, não. Falso testemunho. Silêncio ensurdecedor. Mude a sua vida, meu irmão, para que o teu testemunho faça as pessoas quererem, desejarem conhecer o Jesus que tu serve.
Ele é crente, mas ele é honesto, paga suas contas. Ele é crente, mas a sua vida é um exemplo com a família e os filhos. Ele é crente e ele é um cidadão do bem, honesto. Ele é crente e eu nunca vi uma palavra suja na sua boca. Ele é crente, eu então vou conhecer esse Jesus, vou entrar pela porta e quero conhecer o poder de Jesus transformador. Eu encerro, irmãos, para a gente orar, no quarto adversário da porta aberta. O quarto adversário da porta aberta é o próprio homem. Diga assim comigo: eu mesmo. Mais alto: eu mesmo. Muitas vezes sou o empecilho. Me ajuda, irmão. Sou o empecilho de não entrar pela porta que Deus abre. Há uma frase de Moody. Eu até falei isso ontem na aula da escola. Moody, um dos grandes pregadores, e ele diz: Moody é o maior inimigo do próprio Moody. Ou seja, ele está dizendo: o meu maior inimigo sou eu mesmo. Irmãos, muitas pessoas que Deus quer abençoar, mas eles mesmos têm sido seus inimigos. Como assim, irmão Leonardo? Deus está dizendo: ora um pouco mais que eu quero te abençoar, mas você não ora. Deus está dizendo: te esforça um pouco mais no meu reino, mas você não faz nada pela obra de Jesus. Deus está dizendo: tome uma atitude no meio da sua família, fale do meu amor, convide eles para vir ao culto, mas você fica com a boca fechada. O Senhor está dizendo: eu quero te usar, eu quero te abençoar, eu quero que você creia, mas você não crê. Você ouve a palavra, mas não põe em prática. Você está sendo o seu próprio adversário. Um dia Jesus chegou, irmãos, à beira do tanque de Betesda, e havia um homem que estava há 38 anos coxo ali. Jesus chega para ele e diz assim: o que queres que eu te faça? O que foi que Jesus perguntou? O que queres que eu te faça? Sabe o que ele respondeu, irmão Jesus? Ele diz: Senhor, todas as vezes que a água é agitada, não tem ninguém que me lance para que eu seja curado. Sabe por que muitas vezes nós não recebemos, irmão, a bênção? Porque Jesus está perguntando uma coisa para nós e nós estamos respondendo outra. Olha o que a Bíblia diz: vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Pedem para quê? Para os vossos próprios deleites. Jesus não perguntou quanto tempo ele estava ali, se não tinha ninguém para carregar ele. Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Irmãos, quantas vezes nós estamos a um passo de entrar pela porta que Deus quer nos abrir, mas nós deixamos de dar o passo que Deus quer que nós venhamos dar. Deus quer te abençoar, mas Deus quer que você se envolva com a obra dele. Não bota a mão em nada, não tem compromisso em nada, não se esforça em nada e quer que a porta se abra. Em nome de Jesus, hoje deixe de ser o seu próprio adversário. Diga: Senhor, tudo que me prende, tudo que me amarra, tudo que me atrapalha, vai cair por terra, e eu vou entrar pela porta que o Senhor tem aberto para a minha vida. Agora teve outro. Jesus, olha, irmão, quando uma pessoa sabe entrar pela porta,
Jesus vai caminhando em direção a Jericó com uma grande multidão, e quando ele está saindo da cidade, capítulo 10 de Marcos, um cego, mendigo, à beira do caminho, Bartimeu. O que ele fez, irmão? Ficou calado, sim ou não? Ele gritava: Jesus, filho de Davi. Quem estava na volta dele, irmão, dizia: cala-te, ele não vai te atender, ele não vai te ouvir. Ele se calou, irmão, sim ou não? A Bíblia diz: e clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, irmão, quer se apresentar para você na tua casa, mas Ele quer que você comece a clamar e não desista. Aleluia, na primeira contrariedade, na primeira vez que você não é atendido, Ele quer que você continue batendo na porta, Ele quer que você continue crendo. Irmão, está um mês pedindo, Deus não respondeu e vai desistir. Não faça isso. Eu relatei aos irmãos aqui na semana passada. Há 20 dias atrás o meu pai desceu as águas do batismo. Quando eu me converti com 13 anos de idade, irmão, com 13 anos de idade, eu orava na madrugada e dizia: Deus, salva a minha família. E o meu pai, católico, apostólico, romano, bêbado e fumante desde os 14 anos de idade, dizia: para de incomodar, vai dormir, para de orar. Há 20 dias atrás, ele me mandou uma foto que estava descendo as águas do batismo. Sabe quanto tempo de oração, irmãos? 21 anos. 21 anos. Quantas vezes que eu chorei dizendo: Deus, não deixa eu partir e nem o meu pai partir sem que o Senhor salve ele, e sem que eu veja ele descendo as águas do batismo. Irmã, está orando há quanto tempo, irmão? Um mês, um ano, vai desistir? Não é no teu e nem no meu tempo, é no tempo e na hora dele. Mas por favor, não seja o seu próprio adversário. Continua crendo e dizendo: Deus, eu continuo orando ao Senhor. Semana retrasada eu fui lá, tinha um compromisso em Sapucaia, mas eu fui lá e dei um abraço no meu pai. E quando ele me abraçou e começou a chorar, eu disse: vale a pena orar e buscar ao Senhor. Aleluia. 21 anos depois, irmão, eu saí de casa, fui trabalhar, construí minha família, fui para Alvorada, casei, fui para o ministério, fui fazer a obra do Senhor, mas nunca deixei de orar nas madrugadas pela minha família e pela minha casa. Mas agora eu posso profetizar, irmão Jesus, o que diz Atos 16:31: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fica em pé comigo em nome de Jesus. Está difícil, irmã? Continua orando. Parece que não vai dar? Continua orando. O diabo está lutando, está guerreando? Continua orando. O inferno diz que não vai acontecer? Continua orando. Eu encerro nessa noite, irmão, deixando uma palavra aos irmãos, para depois, eu vou te dar esse pedestal para tu cantar. Há um texto na Bíblia que diz: a porta que Deus abre, ninguém pode. Agora, se você não acreditar, meu irmão, Deus não pode te empurrar para entrar pela porta. Quer bênção, mas não vem nos cultos. Quer vitória, mas não frequenta a igreja. Quer milagre, mas não ora, não busca. Por favor, mude hoje o teu pensamento e comece a crer que Deus
quer fazer você entrar pela porta. 30 segundos para você vir aqui, irmão, e orar por você. Ô Leonardo, eu preciso de uma porta na minha saúde de milagre, uma porta financeira, uma porta sentimental. Eu preciso de Jesus na minha vida. Corre aqui que eu quero orar por você. Os irmãos vão louvar e depois nós vamos orar. Aleluia.